Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. Você está vendo aí na foto um homem correndo e o tema correndo atrás, e o nosso ponto de partida é o livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O que lavra a sua terra. O que é lavrar a terra? Poderíamos aqui substituir pelo que prepara a sua terra. Eu vou te dizer aqui o que é lavrar. É frequentemente efetuada com ferramentas mecânicas, com disco ou um arado, que cavam entre 25 a 30 centímetros no solo. Essa prática ela permite quebrar a compactação do solo, eliminar as ervas daninhas e arejar o solo. Esta abordagem permite obter ganhos a curto prazo, mas tem frequentemente consequências a longo prazo. E quando eu preparo essa terra para que a semente caia e germine sem que nada atrapalhe, qual é a consequência? Segundo aqui o livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 11. A consequência será ser farto de pão. Eu posso pensar neste pão como uma prosperidade. Aliás, a palavra diz que o homem viverá do suor do teu rosto. Mas para pensar nesse pão somente como uma prosperidade, eu preciso ter a linha de raciocínio de que eu vou trabalhar e isso vai me gerar a consequência de ser farto. Vai ter que fixar em mim o pensamento de que o passo que eu preciso tomar, o caminho que eu preciso percorrer para ser próspero, para ter algo em fartura, é o trabalho. Mas logo quando olhamos para a vida de muitas pessoas que trabalham muito e ganham pouco, eu posso começar a pensar nesse texto de uma outra forma, e é o que eu quero propor para você aqui nesse devocional. Então eu disse aqui que eu posso pensar neste pão como uma prosperidade. Aliás, a palavra diz que o homem viverá do suor do teu rosto. Olha o que Gênesis 3,19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui o homem havia sido expulso do jardim do Éden, e agora ficaria ao homem a missão de trabalhar para poder fazer com que o solo produzisse o alimento para que ele pudesse ser sustentado, para que ele pudesse sustentar a sua família. Mas também está escrito em Mateus 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nossa fome e a nossa sede, ela cristaliza o nosso coração, deixa ele transparente. Se eu te disser qual é a minha sede, qual é a minha fome, você vai saber como está o meu coração. O diabo naquele momento chegou até Cristo e disse a ele: como você pode estar magro desse jeito? Como que você pode estar tão... a sua aparência está horrível. E isso não combina com um filho de Deus. Como você pode estar nessa situação? Manda que essas pedras se transformem em pães, resolva o seu problema. As pessoas vão passar e vão te ver, como vão acreditar nessa aparência e conseguir linkar essa aparência com algo divino? E ali o diabo tentou o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus estava de fato magro, estava de fato barbudo, estava com uma aparência horrível. Aliás, tanto tempo no deserto em jejum,
mas o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo. E naquele momento o Senhor Jesus, usando a palavra, disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Naquele momento, se pudéssemos olhar para Cristo, tudo que não veríamos nele é a prosperidade e a fartura na visão humana, mas na visão espiritual, Cristo estava cheio, Cristo estava farto. E como eu disse, nossa fome, a nossa sede, ela cristaliza o nosso coração. Me diga qual é a sua fome, me diga qual é a tua sede, e eu saberei como está o seu coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fome aqui é uma fome de justiça. E o que é a justiça? A justiça é um atributo de Deus, é uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus, ela se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Agora nós entendemos por que o Senhor exaltou a Jó diante de Satanás. Satanás, vistes, meu servo Jó, homem íntegro e reto que se desvia do mal. Um homem justo. Deus, ele ama a justiça, e também podemos entender porque a justiça foi aplicada na vida de Abraão, que creu no justo juiz. Abraão, ele creu em Deus, porque Abraão viu a justiça no Senhor. E quando nós olhamos para a justiça de Deus, somos atraídos por ela, cremos nela, nós chamamos a atenção do Senhor. O Senhor, ele não se alegra com a desconfiança em relação à justiça. E voltando para Provérbios capítulo 12, versículo 11, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Tirando a justiça que me dá pão, ou seja, me dá a palavra, me dá direção, me dá cuidado, me dá sustento, me dá nutrientes, me dá certeza, me dá força. O que sobra são coisas inúteis, que não servem para nada. Loucura, o que sobra é a fome. Se eu pudesse resumir o problema da humanidade, eu resolveria o problema da humanidade dizendo: a humanidade padece com fome. A humanidade padece por uma desnutrição espiritual. As pessoas estão tendo fome, elas estão tendo sede, mas elas não estão concentrando a sua fome e a sua sede na justiça de Deus. Elas estão concentrando a sua fome e a sua sede em coisas vãs. E segundo o que a palavra de Deus está dizendo, e o que corre atrás de coisas inúteis, de coisas vãs, é falta de senso, é falta de entendimento. Precisamos entender o que nós estamos perseguindo, o que nós estamos correndo atrás. Como no devocional de ontem, eu disse que o conteúdo, ele determina o meu destino. Aquilo que está dentro de mim determina para onde eu vou. E aquilo que eu estou perseguindo determina como está o meu coração. Se a tua fome e a tua sede for de justiça, for de Deus, se cumprirá na sua vida o que a palavra do Senhor diz. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas e não são todas as coisas, como nós temos o costume de dizer?
Estas coisas são aquilo que o homem precisa comer, aquilo que o homem precisa beber, aquilo que o homem precisa vestir, o lugar aonde esse homem precisa morar. Estas coisas serão acrescentadas. Essas coisas determinam o que o homem precisa para de fato viver. Você quer viver na presença do Senhor? O Senhor suprirá as suas necessidades. O que vestir, o que comer, aonde dormir, aonde morar. Deus, Ele é um Deus de provisão. Deus te abençoe, que o Senhor possa, com esta palavra, encher o teu coração de fome e sede pela justiça dEle, porque estas coisas estão preparadas para serem acrescentadas em sua vida. Fique com Deus e até o próximo devocional.